Romário, a casa caiu, meu velho. Você está banido do futebol. Essa foi a tomada de decisão do STJD. Romário foi um dos primeiros jogadores a serem julgados. O caso de Igor Cariús vai ter o julgamento agora no próximo dia 1. Na próxima quinta-feira, Igor Cariús vai ser julgado. E se ele tomar uma punição ali severa, como foi a de Romário, ele pode ficar banido do futebol ou então tomar uma punição ali, hipoteticamente, de 2 anos. 720 dias fora dos gramados, o que de fato, mesmo que não seja o banimento do futebol, o caso de Igor Cariús, você ficar fora do mercado por 2 anos já é algo muito relevante. Você vai passar 2 anos sem receber absolutamente nada e seu valor de mercado cai naturalmente. Quais são as equipes que vão contratar Cariús hipoteticamente daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Times de Série B, C, e o valor de mercado dele cai. Se ele ganhava, sei lá, 80 mil, 100 mil, agora ele vai ganhar 40, 30, 50 no máximo. Então, naturalmente, e outra, né? O cara vai estar sem ritmo de jogo, vai ter que ficar se cuidando muito bem em casa, academia, vai ter que treinar muito forte para quando voltar o futebol, voltar forte com a pegada boa e é aquilo, o valor de mercado do cara despenca naturalmente. Então, vamos aguardar aí o que é que vai acontecer no caso de Igor Cariús, mas primeiro, vamos passar aqui as informações do que aconteceu com os jogadores do Vila Nova. Vou dar destaque completo à matéria do GE mais uma vez, que é o portal que tem mais credibilidade aí, pelo menos um dos que tem mais credibilidade no mercado, sempre passa as matérias aqui do GE para vocês. Manipulação. Romário é banido do futebol por participação em esquema de apostas. E era no jogo que estava envolvido o Sport também na última rodada da Série B, tá? Gabriel Domingos também foi punido com suspensão de 720 dias. Ex-jogadores do Vila Nova são os primeiros a serem julgados pelo STJD por envolvimento em fraude investigada na Operação Penalidade Máxima. Cabe recurso ainda das decisões, tá? Imagina, velho, o cara banido do futebol, acabou, meu velho. Você vai ter que arrumar outra profissão. E Romário não era nenhum grande jogador milionário, não era um cara que estava feito na vida. Então, tromba desse tamanho que ele pegou e tá certo, velho. Tá certo, é isso aí mesmo. Eu não sou juiz, não sou nada, mas se entrou, se foi para o mundo da corrupção, para o mundo sujo de manipular resultados, merece ser punido mesmo, velho. Infelizmente, aí pro caso de Romário, no caso, infelizmente, porque ele tomou essa decisão de se corromper, e aí, se corrompendo naturalmente, você vai estar ali sujeito a tomar uma punição severa, e felizmente porque ele está sendo punido de forma severa. Não queria que acontecesse isso com ele, mas já que ele cometeu a infração, tem que ser punido e é assim mesmo que tem que acontecer. O STJD baniu do futebol o jogador Romário, ex-Vila Nova, por participação no esquema de manipulação de resultados investigado pela Operação Penalidade Máxima do Ministério Público do Estado de Goiás. Além disso, ele terá que pagar uma multa no valor de R$ 25 mil. A defesa do jogador informou a GE que vai recorrer à decisão. Lógico, né? O cara não vai deixar assim e, tá tudo certo. Não, ele vai tentar recorrer para diminuir a pena, enfim. No caso, a punição, né? Outro ex-atleta do clube goiano, Gabriel Domingos, também foi condenado. Ele foi suspenso por 720 dias, 2 anos, e terá que pagar uma multa de R$ 15 mil. Descendo aqui para vocês, tá? Os dois são os primeiros atletas julgados e punidos por elo com o esquema de manipulação. O julgamento ocorreu nesta segunda-feira na sede do STJD e aí cabe recurso nos dois casos, tá? A investigação apontou que Romário era o pivô do esquema. Segundo os promotores, ele recebeu dinheiro dos apostadores para cometer um pênalti contra o Sport na última rodada da Série B do ano passado, mas não foi relacionado para o jogo. Diante disso, Romário passou a procurar outros atletas para participarem da fraude. Foi bem semelhante àquele caso de Fernando Neto, que eu já falei para vocês. Ele estava literalmente tentando aliciar vários atletas, pô. Tentou ali entrar com. Tentou ali aliciar o Eduardo Bauerman, não conseguiu. A priori, ali na primeira investida, ele não conseguiu. E aí tentou partir para cima de outros jogadores para tentar aliciar e trazer para o mundo sujo das manipulações de resultados, pô. Então, esse tipo de caso, meu velho, tem que ser punição severa. E eu acho que o Fernando Neto vai tomar em bomba também, vai pegar em bomba das grandes. Porque tá bem claro, os prints, as provas, os áudios, tá bem claro, só não vê quem não quer. Então, teoricamente, a tendência também é que o Fernando Neto tome uma punição e pode ser banido do futebol, de fato, é bem possível isso acontecer, tá? Foi um caso bem semelhante ao de Romário.
Quando a operação foi deflagrada, em 14 de fevereiro, a informação inicial era que Domingos teria apenas emprestado a conta bancária utilizada no repasse do dinheiro. Porém, o MP afirmou ter concluído com o aprofundamento das investigações que o atleta tem envolvimento maior no caso. E aí eu vou descer aqui mais um pouquinho, tá? Tanto Romário como Gabriel são réus na justiça, ambos tiveram seus contratos rescindidos pelo Vila Nova. E aí, complementando a matéria, a primeira fase da Operação Penalidade Máxima terminou com 14 denunciados, sendo 8 jogadores. Além de Romário e Gabriel Domingos, os outros 6 atletas foram denunciados, Joseph da Tombense e 5 jogadores que estavam no Sampaio Corrêa, Mateuzinho, Alan Godoy, André Queixo, Igor Catatal e Paulo Sérgio. Como está aqui bem claro para vocês, a aposta consistia na marcação de pênalti no primeiro tempo de 3 jogos na última rodada da Série B. Vila Nova Sport, Criciúma e Tombense e Sampaio Corrêa e Londrina. Os jogadores envolvidos no esquema ganhariam R$150 mil cada, sendo 10 mil adiantado e 140 mil após o jogo. E era um jogo aqui, Vila Nova Sport, que se o Sport goleasse o Vila Nova, se o Sport faz um gol no primeiro tempo, cria um ânimo para o segundo tempo, poderia golear, e se o Bahia perdesse o jogo contra o CRB, o Sport poderia subir para a Série A, ou seja, teria uma interferência direta ali no acesso do Sport e no não acesso do Bahia para a Série A. Só que aí, na permanência do Bahia, no caso, na Série B. Só que aí, na prática, o Bahia venceu, então, se o Sport ganhasse ou não, o Vasco também venceu, então, na prática, se o Sport vencesse ou não, não ia mudar em absolutamente nada o rumo do Sport na Série A, na Série B e o Bahia na Série A. A projeção de subida e de permanência, né? Houve os pênaltis marcados em jogos da Tombense no Sampaio, mas como o Romário não foi escalado, não houve pênalti na partida entre Vila Nova e Sport, o que derrubou a aposta. Ou seja, os caras, além de não conseguirem bater aí o pule, deu green, os caras ainda foram presos, meu velho, punição severa. Não o caso dos jogadores, né? Eles só foram banidos do futebol e tomaram uma multa severa. Agora os outros vão presos, meu velho. Em entrevista, Jair Romário admitiu que errou ao aceitar o dinheiro dos apostadores, mas disse que nunca forçou cartões ou cometeu faltas de propósito com base em apostas. Irmão, mas tipo assim, tu cometer um pênalti é muito mais grave do que tu fazer uma falta, pô, e receber cartão amarelo. Isso, lógico, né? Interfere mais diretamente ali no resultado, um pênalti, por razões óbvias. Enfim, e ainda vai ter aqui a segunda fase da Operação Penalidade Máxima, conta com os outros jogadores, né? Que aí entra Igor Cariús do Sport, que está envolvido aí nesse bololô, e vamos aguardar no que é que vai dar. Próxima quinta-feira vamos ter a decisão aí, o julgamento de Igor Cariús também, tá, rapaziada? Só para passar aí o contexto dessa atualização em relação à Operação Penalidade Máxima. Rapaziada, agora vamos entrar numa pauta do Bahia, que muitos já vão me criticar, me cornetar e tal, paciência. Márcio Martins já tá largando aço. Renato Paiva já tem que ser demitido. E ele citou alguns trechos da coletiva de Renato Paiva que espanta de fato. Ele exaltou o Goiás pelo fato do Goiás estar jogando a Sul-Americana. Então, peraí. O Bahia é um time de Série B, que vem agora da Série B. E o Goiás é um time que está disputando a Sul-Americana. Então, não é um resultado tão ruim assim, pela interpretação que ele gerou para a torcida, empatar com o Goiás em casa. Uma verdadeira piada a coletiva de Renato Paiva, sem dúvidas nenhuma. Várias declarações que ele deu. Alguns erros ali em não manter a base de um time para buscar os resultados, que num jogo ele escala um time, faz um bom jogo contra o Santos, no outro ele já muda algumas peças, deixa o time mais vulnerável e o time perde jogos. Então Renato vai estar fazendo um péssimo início de temporada aí, de modo geral, péssimo na Copa do Nordeste, eliminado na primeira fase. Campeonato Baiano, não era mais do que a obrigação ser campeão, porque pega times inqualificáveis. Copa do Brasil, avançou até agora porque pegou adversários inqualificáveis, agora enfrentou o Santos, né? Vai ter o jogo da volta, vamos ver no que é que vai dar. Se vencer do Santos, abaixa um pouco a poeira, vai dar uma tranquilidade para Renato Paiva, a torcida não vai fazer protesto pedindo demissão, não vai, sei lá, invadir aeroporto, invadir CT, não vai acontecer nada disso. Mas se perder para o Santos nos pênaltis ou no tempo normal, pressão grande para Paiva poder ser demitido aí do comando técnico do Bahia. Volta ao ponto, Paiva tem culpa no cartório? Tem culpa no cartório, mas para mim o principal do Bahia não está bem na Série A, para mim, tá? Elenco, time, não tem, gente, não tem. Tem ali bons jogadores de modo geral, mas elenco não tem. Eu canso de falar, não tem elenco. Enfim, o Grupo City vai ter que desembolsar grana alta para contratar bons jogadores. E eu até entendo a torcida do Bahia. O grande problema é Paiva.
beleza, ele pode ser um problema até relevante, e acho que até time tomar muitos gols aí em todos os jogos. Mas, e o elenco? Banco não tem. Você olha pro banco e fala, meu Deus, Mugni, vamos caçar aqui outro jogador. Só acabou, não tem mais ninguém não. Vou deixar um trechinho aí que falou Márcio Martins aí em relação a Renato Paiva, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu, gente, abraço. Vou começar falando do técnico Renato Paiva, né? Técnico do Bahia. Eu prefiro colocar aqui algumas situações antes mesmo do jogo contra o Santos pela Copa do Brasil, porque eu não sou engenheiro de obras prontas e apesar de achar que o Bahia em campo tem potencial para vencer o Santos quarta-feira, não vejo nada demais no Santos, não posso deixar que isso tenha o poder de mudar o meu pensamento com relação a esse fraco treinador que hoje comanda o Sport Clube Bahia. Sei que até se o Bahia se classificar na Copa do Brasil, vai ter muito torcedor criticando, né, a nossa postura, passando a ver o treinador com outros olhos, mas é normal, estou acostumado com isso, e cada torcedor que faça a sua avaliação do jeito que achar melhor. O Bahia hoje tem um treinador que não gosta de repetir a equipe, não evolui taticamente com a equipe, com o time, e reclama o tempo inteiro da falta de treinamento e do calendário, chegando ao ponto de atribuir a isso a falta de títulos da seleção brasileira. Como se em Portugal, a seleção de lá, com todo o calendário que ele defende, tenha ganho títulos mundiais o tempo inteiro. Não é verdade. Renato Paiva é um tomador de gols. Em todos os times que ele treinou, a média de gols sofridos passou de 1 gol por jogo, chegando a quase 2 em algumas situações. Foi assim no León do México, no Del Valle do Equador e no Benfica B de Portugal. No Bahia, em 6 meses, Renato Paiva comandou 30 jogos e tomou 32 gols. E coloque aí o fraco campeonato baiano nessa estatística. Se dentro de campo os resultados são pífios e beira a zona de rebaixamento, fora de campo, Renato Paiva é uma tragédia. As coletivas do treinador do Bahia estão cada dia piores. Para completar, o técnico português teve a ousadia de comparar o Bahia com o Goiás, ao se referir ao jogo em que o São Paulo teve dificuldades de ganhar deles. Mas ganhou. São Paulo virou o jogo e o Bahia não ganhou. Gente, o que é isso, hein? Dizer que o Goiás é de Sul-Americana e o Bahia vem de segunda divisão, sabe, de uma forma pejorativa, como se não tivesse nem aí, sabe, ele se acha maior do que o Bahia. Independente disso, né, essa comparação não é só falta de respeito com o torcedor do Bahia. É mentirosa e é ridícula. Veja o vídeo. E uma segunda parte já bem interessante. Eu ontem vi o Goiás a jogar contra o São Paulo e o São Paulo com muitas dificuldades para ganhar o jogo, ganha no fim. O Goiás é uma equipa de Sul-Americana e o Bahia subiu de divisão. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho de crescimento. Bom, tá aí, você viu o vídeo, a entrevista curta, rápida, mas foi suficiente porque tivemos outros aspectos, mas esse basta para que a gente possa falar sobre esse detalhe especificamente. Primeiro, que para chegar à Sul-Americana, basta não cair para a segunda divisão. Tem mais vaga do que time em disputa. Segundo, que ter vindo da segunda divisão, como ele disse que o Bahia veio da segunda divisão, comparando com o Goiás, não é nenhum requisito para ficar nas últimas colocações do campeonato da Série A deste ano. O Grêmio e o Cruzeiro, por exemplo, vieram da mesma segunda divisão que o Bahia e estão em 5º e 6º lugares, respectivamente.